Eu tenho uma madrasta terrível que deu meu PlayStation 4 enquanto eu estava longe na faculdade. E agora, alugo a casa dela enquanto ela está de lua de mel com seu novo marido. Eu tenho estado lendo muito do Reddit há pouco tempo, especialmente pais com atitudes de superioridade, mas fiz uma nova conta quando encontrei essa página. Nunca pensei que realmente tentaria contribuir algo. Até agora o Reddit apenas era minha leitura matinal culpada do café. Eu sou um único filho. Minha mãe morreu de câncer ovariano há 5 anos, quando tinha apenas 55 anos. Isso quebrou o coração do meu pai. Eles tinham sido juntos desde a faculdade e eram da mesma idade, com o meu pai sendo um mês mais velho. Eu tenho 22 anos e estou prestes a me formar na faculdade de Química quando os principais eventos começam a ocorrer. Fui para a faculdade com uma bolsa integral de estudos. Isso é importante mais tarde. Meu pai conheceu minha atual madrasta quando ela era enfermeira da minha mãe no hospital onde ela passou seus últimos dias. Minha madrasta Grace tocou todos os acordes certos para ganhar a confiança do meu pai. Ela era empática com ele, nutriz, confortante após a morte da minha mãe. Eu tinha 17 anos e era velho o suficiente para sentir que ela estava apenas tentando se esgueirar para obter os recursos do meu pai, mas isso dependia do meu pai querer ou não estar em uma relação com ela. Eu estava no meu último ano da escola pública e havia acabado de ganhar uma bolsa para estudar fora o ano seguinte. Meu pai chorou a minha mãe por um ano e durante todo esse tempo, Grace verificaria se ele estava bem por telefone todos os meses ou assim, na minha opinião, para sondar a possibilidade de afundar suas garras nele. Depois de um ano passado, Grace tirou as luvas e foi em cima do meu pai. Quando ela e o meu pai começaram a sair juntos, ela tinha apenas 40 anos. Eu não gostava dela, mas ao mesmo tempo meu pai pelo menos não parecia tão depressivo mais, então tentei ser menos pessimista sobre ela e dar-lhe a vantagem da dúvida. Em minha barriga eu não confiava nela, no entanto. Mas somos escandinavos e pelo menos na minha família o filho não diz ao pai o que fazer ou nem oferece opinião alguma. Grace é da República Tcheca se você está se perguntando. O meu pai era um banqueiro muito bem-sucedido durante sua carreira, e acumulou uma grande carteira de riqueza. Eu vou poupá-lo dos detalhes, mas após 6 meses de namoro, Grace e o meu pai se casaram. O meu pai nunca realmente superou a minha mãe, e ele estava ficando mais fraco e mais fraco mesmo estando apenas com 57 anos. Desde que sua saúde estava declinando, ele me chamou para perto dele e perguntou-me direto, menino, o que você precisa para se estabelecer na vida? Eu disse para ele que não preciso de nada, sou um homem e posso cuidar de mim mesmo, mas o que você está falando, pai? Vai estar por aqui por décadas ainda. Lembrei a ele que as irmãs dele vivas têm filhos, minhas tias e primos. Também lembrei que eu tinha uma bolsa integral para a faculdade, então não se preocupe em me dar dinheiro. Ele morreu apenas um ano depois, aos 59 anos de idade. Claro que já vi muitos filmes de Hollywood, então considero a teoria da conspiração de que talvez a esposa enfermeira dele tenha envenenado e feito com que ele transferisse todos os seus bens para ela. Mas sinceramente não acredito que isso seja o que aconteceu. Outros parentes também não gostavam de Grace, mas sabiam que meu pai estava completamente apaixonado pela minha mãe e que sua morte o quebrou completamente. Bem, longa história curta, meu pai legou a casa de 5 quartos para mim, mesmo não esperando isso e não pedindo. Deu uma pequena doação para cada uma das irmãs dele e seus filhos. Ele deixou cerca de 80% de todos os seus bens existentes para Grace, o que monta várias centenas de milhares de dólares. Meu pai me ignorou porque é generoso demais e ainda me deu várias dezenas de milhares de dólares, que, claro, foram muito úteis para mim. Tentei colocar uma cara amigável, mas eu podia sentir que ela estava furiosa por não ter herdado a casa do meu pai, também. Era minha, e eu tinha os papéis legais para comprová-lo. Ela ficou especialmente irritada porque vivemos em uma área extremamente luxuosa e de tendência, e as casas são difíceis de encontrar e podem ser vendidas por um grande lucro. Nos primeiros meses após a morte do meu pai, eu tive a experiência nauseante e perturbadora de saber que a Grace estava tentando sentir o meu terreno para ver se eu poderia estar interessado em uma pequena relação com ela. Ugh, grotesco. Ela ainda ficou na casa apesar de tudo, pois nos últimos 3 anos ela se acostumara a viver lá e agir como se fosse dona da casa. E, embora eu oficialmente fosse o proprietário, eu estava sempre longe na faculdade e só visitava a velha casa do meu pai uma vez a cada 2 meses, e mesmo assim não era para ver Grace, mas para ver meus primos que moravam a apenas algumas milhas de distância. Eu minimizei o fato de que realmente era minha casa, e ao longo dos meses eu acho que Grace gradualmente esqueceu que ela não tinha direito legal à casa. Ela provavelmente acreditava que logo ou tarde, porque nunca perguntei para ela sobre os centenas de milhares de dólares do meu pai que agora ela possuía, que eu era de alguma forma rico independentemente e simplesmente daria minha casa para ela. Eu sabia que eventualmente iria fazer explodir esse bicho quando ela começou a namorar algum novo cara apenas 5 meses após o meu pai ter ido embora, e uma vez que eu voltei da faculdade depois de me formar, ela e seu novo namorado, algum sujeito desagradável chamado Ivan, que era apenas alguns anos mais velho do que eu, estavam agindo como se eu fosse um convidado em minha própria casa e que eles eram os proprietários. Eu continuei jogando a longa. Grace disse que deu meu PlayStation 4 para o primo do Ivan porque eu sou muito velho para jogar videogames. Eu nem sequer conheço esse cara e você dá meu PS4 para dar a algum outro sujeito que eu também não conheço? Mudei rapidamente todas as minhas senhas de rede naquele mesmo dia. Eu sorri, mas sabia o que tinha que fazer eventualmente. Ela também disse que ela e Ivan estavam se casando porque não posso chorar por seu pai para sempre. Eu preciso seguir em frente com a vida. Eu digo a ela que eu me formei na faculdade e já consegui emprego com uma empresa local, e logo vou encontrar um novo lugar para morar. Ela parece estar muito animada.
Especialmente aquela parte em que parece que logo vou ter um novo lugar para morar. Então, de forma patronizante, ela me diz que você sempre tem um lugar aqui em casa, você é bem-vindo a ficar quando quiser. Obrigado, Grace, muito generoso de sua parte. O que eu realmente digo é que provavelmente vou ter um novo lugar em 3 meses. Ela diz que isso é maravilhoso porque ela pretende ir para a terra natal dela para se casar com Ivan e depois fazer lua de mel. Ela me assegura que é uma cerimônia local, senão eu convidaria você, amor. E qualquer forma, eu sei que você está muito ocupado. Eu parabenizo ela. Ela me pergunta se eu posso cuidar da casa dela. Cuidar da minha própria casa? Claro. O que eu realmente digo é, claro, vou cuidar da casa. Eu sou cuidadoso para não dizer sua casa. Ela e seu noivo de merda, que estou 100% certo de que está apenas lá por causa do dinheiro da Grace, vão para a sua viagem e eu imediatamente coloco anúncios em sites de locação oferecendo alugar minha casa. Eu contrato mudanças e tenho todos os móveis e pertences da Grace embalados e colocados em um armazém de aluguel. Eu mantenho todos os móveis dos meus pais que eles tinham antes que meu pai conheceu a Grace. Chaves? Mudadas. Todas elas. Dias depois, estou inundado com dezenas de perguntas sobre minha incrível casa mobiliada com vistas fantásticas. Eu alugo para uma família jovem maravilhosa. Um advogado e sua esposa professora e seus 2 filhos pré-adolescentes. Eles me pagam o primeiro e último mês de aluguel e assinam um contrato por 1 ano. Eu os aviso sobre minha sogra louca que acha que essa é sua casa, mas eu lhes dou informações de contato do meu advogado, o mesmo advogado que meu pai contratou, caso eles precisem de alguma garantia de que estou no nível. Eu também dou informações sobre o armazém para meu advogado, incluindo o fato de que eu paguei 4 meses de armazenamento com antecedência, o que é um mês inteiro mais do que a aventura de lua de mel da tcheca da Grace. Em seguida, encontrei um apartamento incrível na cidade perto do meu novo lugar de trabalho. Foi lá que conheci uma mulher em um restaurante que frequentava à noite após um longo dia de trabalho. Eu estava com fome e você estava com sede? Eu pensei que era o caso, então eu pedi para você me acompanhar para comer algo. Agora estamos namorando há 6 meses e estamos noivos de casamento. Eu não sabia que você estava noivo. Eu pensei que era apenas um namoro. Claro, a Grace tentou gritar e causar problemas quando percebeu que foi expulsa da minha casa, mas meu advogado rapidamente fechou sua boca sem que eu precisasse falar com ela novamente. O que ouvi é que ela e seu marido de lixo deixaram o país e acho que estão gastando todo o dinheiro do meu pai e logo estarão falidos como Shells costumam ficar quando experimentam um pouco da vida boa. Então, talvez a Grace vá tentar explorar algum outro homem solitário para obter seu dinheiro. Estou falando sobre dinheiro. A casa que alugo está gerando tanto dinheiro que não apenas consigo ajudar a pagar a faculdade dos meus primos, mas também mudei para um apartamento maior sozinho, juntamente com minha noiva. Eu amo meu trabalho, mas na verdade, poderia sobreviver exclusivamente alugando a casa do meu pai. E para pensar, se a Grace tivesse sido mais cool e gentil, talvez eu teria deixado que ela ficasse na casa, apenas para ser um bom esportista. E definitivamente se ela não estivesse metendo seu nariz em tudo. Mas não, ela teve que agir como dona da casa, então eu tive que fazer dela uma pessoa sem teto como presente de casamento. Pós-escrito. Eu comprei outro PS4, mesmo sabendo que eu não usei muito o meu velho. Não importava. Não era para Grace dar fora. Você não dá as coisas das outras pessoas. Você dá as suas próprias coisas. E é por isso que escolhi fazer a Grace sair da minha casa. Porque é dela, e eu decido quem fica lá. Cada vez que alguém se casava na história, era apenas após 6 meses de relacionamento. Eu não sei como as pessoas fazem isso e ainda assim sobrevivem. Eu acho que Grace não é muito inteligente. Não sei se isso é uma crítica justa, mas parece que ela não tem muita percepção. Ela é uma vergonha. O cosa certizate manfeasian. Essa história é épica e me faz querer ir contar à minha madrasta quantas vezes eu a amo e aprecio. Meu pai morreu e ela está prestes a se casar novamente. A diferença é que ela amava meu pai, é uma mãe dedicada para mim apesar do pai estar ausente e esperou 5 anos terríveis antes de se casar novamente. E ainda assim eu acho que ela ainda sente um pouco de culpa por isso. Ela não deve sentir, meu pai realmente queria que ela fosse feliz. Porque na Terra esse subdito permite posts de contas temporárias? Poderíamos simplesmente admitir abertamente que essas coisas são apenas prompts de escrita. Eu chamo isso de besteira. A Escandinávia, a Noruega, Suécia e Dinamarca. Lá a educação é gratuita, ou todos recebem uma bolsa de estudo. Então, por que você precisaria pagar pela faculdade de alguém? LMAO. Isso foi escrito por um adolescente de 16 anos. Bom começo. No entanto, nada no mundo real funciona da forma como é apresentado aqui. Ninguém faz essas escolhas.